Está começando mais um Antenados na Geral, como sempre glorificando a Deus pela sua presença, pela sua audiência, louvando ao Senhor pelo dia que Ele fez. Peço no início desse programa que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia bonito que o Senhor fez. Espero que no dia de hoje você possa fazer Deus sorrir através do seu testemunho, que você possa ter uma vida agradável. Eu sempre digo que temos que buscar ser objeto de deleite da parte de Deus, não apenas objeto de misericórdia. Então, muito bem, hoje vamos falar sobre o jugo desigual. É um tema pertinente, quem sabe você aí que está casado, quer saber algumas instruções em relação ao casamento, ou você que está pretendendo casar, está noivando, está namorando, quer saber o que é jugo desigual. Hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é pastor presidente da Igreja Verbo da Vida de Bangu, é suboficial da Marinha e escritor Sérgio Gomes. Bem-vindo, Antenados na Geral. Boa tarde, querido. É um prazer estar aqui junto com vocês. Esse programa maravilhoso que tem trazido muita luz para aqueles que estão lá fora e até mesmo para o nosso povo cristão, que precisa da palavra, precisa da retidão da palavra e do conhecimento reto dessa palavra. Ele também, que é pastor na Devec Guerengue, mestre em educação, professor e coordenador do Polo Universitário Interprax Educação, meu amigo Isaías Júnior, que por sinal, meu amigão Gabriel também está aqui nos bastidores. Um abraço, um beijo grande aí para o filho do pastor Isaías, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor Isaías. Muito obrigado, pastor Pablo. É uma honra estar com vocês aqui, uma grande alegria poder contribuir para um tema tão sério, tão importante, porque lida com a vida da pessoa, lida com o dia a dia, o cotidiano. E se uma pessoa vive sob um jugo desigual, ela pode ter uma vida mais difícil. Então que o nosso programa possa ajudar aqueles que nos assistem a conseguir entender esse tema e ter uma vida feliz. Ele também, que é pastor na Igreja Batista Vale de Bênção, é dirigente da Vale de Bênção de Vargem Grande, é bacharel em Direito, é conciliador de Justiça, pastor Wilton Gonçalves. Bem-vindo, Antenados na Geral. Paz do Senhor para todos, para vocês que estão em casa. Eu me sinto honrado por estar aqui, Pablo, né? Até mesmo porque pelo tema, que é um tema assim que vai de encontro a toda a sociedade e também os cristãos, né? E que eu quero dizer nessa tarde, que você fique bem ligadinho, porque eu creio que Deus vai falar contigo, vai tocar no teu coração e vai nos instruir, porque eu creio que aqui nós vamos aprofundar o tema, tá? Deus abençoe. Ele também, que é pastor da Igreja Batista Livre do Recreio, Gustavo Muniz. Bem-vindo, Antenados na Geral. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Sempre é muito bom estar aqui com você, Pablo, com essa galera aqui da Boas Novas, né, que tem um carinho muito grande por essa galera toda. E vamos lá, é um tema bacana. Eu acho que ainda tem, apesar de ser um tema que a gente sempre vê as pessoas falando do púlpito, eu acredito ainda que tenha muita dúvida a respeito do que é esse jogo desigual, né? Se tem a ver mais com religião, com caráter. Então, eu acho bacana esse tema aí. Me sinto privilegiado de estar aqui. Maravilha, então vamos lá. O jugo é um pedaço de madeira usado para juntar dois bois. Sua principal função é fazer com que ambos os animais permaneçam andando no mesmo ritmo. Isso faz com que o trabalho de puxar uma carroça ou o arado fique mais homogêneo, devido à diferença na velocidade dos dois animais. No relacionamento a dois é a mesma coisa. Caso o casal não esteja alinhado com o mesmo objetivo, eles terão problemas. E quanto à religião, ela pode influenciar no relacionamento? Duas pessoas de religiões diferentes podem ter um bom relacionamento? Olha aí, já vou deixar essa pergunta aí para começar. Pastor Isaías, o que você acha diante de uma pergunta como essa? Será que duas pessoas com religiões diferentes podem ter um bom relacionamento? Pastor Pablo, em princípio podem. A questão é que o jugo desigual vai trabalhar em cima dos objetivos de cada pessoa. Se elas pensam da mesma forma, se elas têm o mesmo alvo, as mesmas metas. E quando você tem uma diferença muito grande, cada um pensa de um jeito, isso pode trazer conflito. Vai ter de ser feito um trabalho muito grande para que essas pessoas consigam, mesmo sendo tão diferentes,
tendo objetivos, metas, e no caso da religião também sendo diferente, conseguir ter uma vida tranquila, uma vida amigável, uma vida de paz. Porque vamos colocar na prática, né? Enquanto um quer ir para a igreja, o outro vai para um terreiro de candomblé ou de uma outra religião que seja qualquer. E isso vai começar a trazer alguma complicação na vida deles. Vou dizer que é impossível, não vou dizer que seja impossível, mas que é muito difícil, sem dúvida será. É por isso que nós recebemos esse aconselhamento que não deve haver um jugo desigual, né? Nós devemos andar juntos, lado a lado. Quando se fala de família, marido e mulher, os dois têm que caminhar na mesma direção. Se a direção for diferente, cada um quiser ir para o lado, imagina, né? Tomando aí a comparação do sentido da palavra do jugo nos bois, eles não vão conseguir. Um vai para lá, o outro vai para o outro lado e não vão chegar a lugar nenhum. Então, é importante que nós tenhamos a consciência, não vou dizer que é impossível, porque na vida existem muitas variações e muitas probabilidades. Mas num relacionamento familiar, num casamento, os dois devem pensar, caminhar numa mesma direção, no mesmo alvo, procurando entender um ao outro. Então, se der certo, não é uma regra, seria uma exceção. A regra mesmo é andar em Sem comum. dúvida. Porque às vezes tem as exceções, né? A gente não pode se basear em exceção. Seria mais ou menos isso, né, Gustavo? Cara, a regra é quando duas pessoas têm o objetivo de fazer a outra feliz. Ponto. Independente de religião. O que mais eu tenho visto aí é divórcio entre crentes. Então não é questão religião aí. Desculpa, mas não é religião. É uma questão de caráter, é uma questão de ceder, é uma questão de você amar o outro mais do que a você mesmo. É de você entender que o outro também tem vontades, o outro também tem desejo, é você abrir mão do seu primeiro para você ser o último, como a Bíblia falou. É você abrir mão de ser servido para servir. É você entender que um casamento, para ele viver, você tem que morrer, como diz a Bíblia, ok? E isso independe de qualquer outra coisa. Eu conheço um casal aí que nem crente não é, nem acredita em Deus e vivem felizes um com o outro. Como é que se explica isso? Porque quando você não é feliz com uma pessoa, qualquer coisa vai ser motivo para separação. Seja religião, seja política, seja futebol. São as três coisas que todo mundo tem muita dificuldade em discutir. Minha opinião, não estou dizendo que seja certo. A Bíblia também diz que como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então não tem como você andar junto quando o acordo, que é fazer o outro feliz, foi quebrado. Então o que eu percebo é que existem pessoas que estão insistindo em ser felizes e não em fazer o outro feliz. Então você vê um relacionamento muito egocêntrico, muito egoísta, e isso termina. Mas esse tipo de casamento de julgo desigual não se dá só em relação entre marido e mulher, não. Na igreja, entre pastores, você vê essa descendência de gente saindo de igreja, formando novas denominações. É gente que deixou de se amar há muito tempo, que não tem respeito. Então você vê isso acontecendo, os casamentos sendo desfeitos em todos os lugares, seja na igreja, seja entre marido e mulher. Então, eu entendo, até pela prática de vida, eu estou te falando porque eu sou divorciado. Então eu posso dizer, de carteirinha, aonde foi que eu errei. Então eu percebo que ali a minha questão não tinha nada a ver com religião. A questão ali era uma questão mesmo de você priorizar o que tem que ser priorizado. Que é a sua família, sua esposa, seus filhos, priorizar sempre a vontade do outro e o outro fazer isso com você. É uma mão dupla mesmo, de eu faço por você, você faz por mim, e a gente vai caminhando junto até o objetivo final. Então, quando isso não acontece, acaba tendo esse rompimento. É óbvio que quanto mais identificação houver, melhor. Claro, se você casa com uma pessoa que é do mesmo time que você, que tem a mesma visão política que você, que tem a mesma fé e a mesma religião... A probabilidade é que, pelo menos nessas coisas, não vão haver dissensões. Mas, tendo dissensão nessas coisas, o amor fala muito mais alto, porque amor é respeito. Então, eu conheço pessoas que são casados, evangélicos e vamos dizer assim, para nós, né? Não para mim, mas eu digo para nós, evangélicos, seria um absurdo um crente casar com um macumbeiro,
E eu vejo crentes e macumbeiros aí casados há 40 anos e vivem muito bem. E conheço crentes que nasceram no berço que não se dão. Então, fica difícil de falar assim, é religião. Pode ser, eu concordo, pode ser mesmo, né? Pode ser, mas é uma coisa que é muito mais do que a religião. É mais uma questão entre duas pessoas que se amam ou não. Né? E o casamento, ele não nasce pronto, ele se constrói, né? Então é importante a gente ter um mínimo de critério, mas o casamento, a gente tem que começar a pensar que ele é uma construção. Hoje eu estou 7 anos de casado, ainda estou construindo um relacionamento com a minha esposa. Cada dia é uma perseverança, uma sabedoria, uma renúncia, como o Gustavo falou aqui. É um trabalho diário, principalmente fruto do espírito que o casamento tem que ter o tempo todo, né? Que senão vai romper. É isso mesmo. Eu queria ler aqui uma passagem que está lá em Provérbios 3, do 1 ao 6, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem da benignidade e fidelidade, atas ao teu pescoço, e escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Como nós já falamos aqui, todos os pastores, verdadeiramente o relacionamento está baseado no amor, mas também está baseado na palavra. Então, quando nós conseguimos cumprir a palavra do Senhor dentro do relacionamento matrimonial, as coisas ficam mais fáceis. Mas aí nós estamos falando sobre jugo desigual. Estamos falando sobre um pode ser cristão e o outro não. Aí nós entramos no amor, porque a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, tudo crê. Então, se existe amor dentro de um relacionamento, se existe respeito, como foi falado pelo nosso pastor, bem colocado, caráter, ou seja, esse jugo desigual, ele passará e não atrapalhará o relacionamento, porque o relacionamento está baseado no amor entre duas pessoas que decidiram viverem juntos, respeitando umas às outras, como foi falado também, porque o principal do casamento hoje é você fazer alguém feliz, não entrar no casamento para ser feliz. Quando nós entramos no casamento para fazer a nossa esposa feliz e vice-versa, o casamento tem tudo a dar certo. Então eu creio que a palavra está firmada e deve estar firmada no nosso coração, alinhada ao nosso caráter e o amor que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então amar hoje é uma decisão, porque já está dentro de nós. Então se nós decidirmos amar, nós vamos ter uma vida abençoada, independente de qual religião e qual credo um ou outro está praticando. Pastor Wilton. Bom, amados, eu vou ler um texto aqui, só para apimentar mais aqui a nossa, né, tá aqui, separei aqui, Paulo falando sobre jugo desigual, está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desiguais com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver comunhão entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas. Da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. E aqui eu vou parar por aqui, e eu quero dizer que, baseado nessa palavra, né, muito embora os irmãos já deram a sua opinião, eu vejo que realmente existe o caráter, existe outras, além da palavra, nós precisamos perceber quem é que nós vamos com o relacionamento, não só no relacionamento, no casamento, numa sociedade, ou qualquer coisa que seja, mas o jugo desigual precisa ser extremamente avaliado para que nós não venhamos sofrer mais à frente. Por quê? Tem o amor? Tem um caráter? Tem, mas precisamos entender como é que você vai poder se associar à luz com as trevas. Como é que você vai poder compartilhar com alguém que não crê em Deus ou que, de repente, ainda não chegou até ele a luz da percepção do Deus que nós servimos. E vai ser muito difícil você compactuar, andar junto, até como se falou sobre jugo
jugo, né? Como é que os dois bois vão andar? Ou você vai ter que parar e esperar o outro, não vai ter um alinhamento de passo a passo. Então, eu vejo que nesse tema de hoje, é necessário a gente distinguir bem. Ah, tudo bem, mas ele é de uma religião, eu sou de outra. Mas, amados, é muito difícil. Eu fico imaginando, porque eu já vim lá do mundão. E quando eu via, né, que tinha coisas que não se encaixavam, ainda que tivesse assim, eu amo, ela me ama, mas não encaixa, não consegue encaixar. Mas quando você tem uma pessoa que serve ao Senhor, é temente, que quer fazer a vontade de Deus, fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil, até mesmo porque todos os casais, eles têm, assim, aquela pequena diferença, né? Mas se entender, pô, quem reina na nossa vida é Deus. Nós vamos seguir, porque Deus mandou, determinou que eu vou amar essa mulher até o final da vida, né? Eu também preciso ser amado, mas o Senhor, eu entendo que Deus coloca esse amor no nosso coração, para a gente poder compartilhar das diferenças, né? Mas eu entendo isso. Sobre esse jugo desigual, é muito difícil você conviver. Pastor Pablo, eu queria fazer uma observação, né? Que a gente precisa separar entre aquele que vai começar um relacionamento, e aí essa palavra do pastor Wilton, né? Não se coloque num jugo desigual, você vai começar um relacionamento. E aquele que aceitou a Cristo e o cônjuge não é cristão. Paulo fala sobre isso também. 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim: se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então, a gente tem que separar aquele que vai começar um relacionamento, cuidado com o jugo desigual. Olha com quem você vai se relacionar, com quem você vai casar. Casamento, para nós, é para sempre. Vai permanecer casado para sempre. E a melhor fase, né? Você fazer aquela investigação, né? Saber, olha para a família, para o pai, para a mãe. Né? Esse ponto é de religião. Vai além da questão da religião. Mas a gente precisa olhar para isso agora. Quem aceitou a Cristo? E aí veio, só o homem aceitou, só a mulher aceitou. Aí a palavra é diferente. Aí entra a questão do amor, né? De você suportar aquilo ali, de esperar em Deus uma transformação do seu cônjuge. Muito bem, olha aí a dica do pastor Isaías para você que está em busca de um par perfeito, uma pessoa para te acompanhar. Perfeito, na verdade, não existe, né? Porque se você achar a pessoa perfeita vai estar atrás da outra pessoa perfeita e ninguém se encontra. Mas pelo menos alguém que no seu ideal você acredita que... Eu aprendi uma lição com um amigo meu que ele disse o seguinte: se você pode conversar com essa pessoa que você está querendo casar, com 50 anos de idade, se tiver papo, se tiver conversa, case com ela, que o resto é transitório, né? Porque o que permanece é o relacionamento, é a comunhão. Muito bem, esse primeiro bloco foi para conta, vamos para o breve break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, anotando, aprendendo, não sai daí que Antenados volta já já. Jesus me deixa louco. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que você é um patrimônio da Boas Novas. Quero incentivar você a participar nesse momento do Antenados. O telefone passa aqui debaixo da sua telinha. Manda para mim uma pergunta, um tema para que eu possa abordar aqui com os pastores. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. Tem uma lista enorme de programas para você ser abençoado, compartilhar, dá um joinha lá, comenta. É muito importante a sua participação. Nós temos uma página no Facebook também, onde colocamos os recortes dos melhores momentos do Antenados na Geral. Então participe. Que Deus te abençoe. Eu agradeço muito as pessoas que me mandam mensagem no inbox, dizendo que é muito edificado por esse programa. Então Deus te abençoe, viu? Participe sempre conosco e incentive nas suas redes sociais aí, seus amigos a participar do Antenados na Geral. Muito bem, pastores, eu queria fazer uma pergunta aqui, começar. Gustavo, se tiver um membro na sua igreja lá que ele está gostando de uma pessoa incrédula, como citado no texto, como é que você orientaria essa pessoa? Será que ela
poderia casar, mas a pessoa me faz bem, pastor, me dou muito bem com o caráter dela, ela me agrada, a gente é feliz, se dá bem, tudo dá certo. A única coisa que não bate é Jesus, não gosta de Jesus. Como é que você orientaria um casal que se dá bem, mas que há esse julgo desigual na religião? Bom, dificilmente a pessoa não vai gostar de Jesus, ele não vai gostar da igreja evangélica. Igreja evangélica e Jesus são duas coisas muito diferentes, né? Então, dificilmente. Mas vamos lá, o cara não gosta de Jesus, né? Primeiro que eu não sou pajé. Pajé é quando você vai lá no cara e fala assim, eu caso com quem? Eu posso casar? Primeiro que eu não sou pajé, me recuso a ser pajé de qualquer jeito, porque se der errado, a culpa é minha. Eu não posso interferir em momento nenhum, dizer para ela que se ela pode ou não pode. Eu tenho que elucidar a ela algumas coisas. Como é que é o cara? Como é que ele é como filho? Como é que ele é como irmão? Já foi na família do cara? É trabalhador? Como é que é esse cara aí? Como é que ele lhe trata? Ele trata bem? Porque não adianta, cara. A gente não conhece a pessoa. No fundo, a gente não conhece nem a pessoa quando a gente casa. A gente vai conhecer a pessoa quando a gente separa dela. Quando você se separa da pessoa, que você vai conhecer realmente e vai se conhecer também. Essa é a realidade nua e crua. Ninguém conhece ninguém no namoro, ninguém conhece ninguém. O amor é um risco. Você vai casar, é um risco, pode dar ou pode não dar certo. Vai depender muito de você lutar com isso aí. Vai depender muito de você mesmo, do teu amor, da tua garra, aquela coisa toda e tal. Cara, eu procuro orientar o seguinte, cara, o que é mais forte? Vocês se amam de fato? Porque, cara, se é questão de religião... Da fé. Gente, não depende disso. Desculpa, não depende. Se o meu problema está sendo por causa de religião, a coisa é muito mais profunda do que religião. Gente, pelo amor de Deus, se eu estou me separando por causa da religião, porque um não deixa o outro ir na igreja domingo, a questão não é a igreja porque deixa o outro domingo por causa de... A questão não é essa. A questão é que o cara é inseguro. O cara é inseguro, aí está usando para punir o outro e não deixa o outro no domingo na igreja. Mas não é por causa da religião, porque ele é uma pessoa insegura. Ele é uma pessoa, não sei se ele foi traído, alguma coisa aconteceu, o cara é complexado, o cara tem insegurança, alguma coisa aconteceu nesse sentido. Então eu procuro dizer o seguinte, amor é um risco, casamento é um risco, tem sim, como você vê, algumas coisas, até o defeito de uma pessoa, quando você casa, multiplica por 100. Os defeitos e as qualidades, essa é a realidade. Então, assim, não tem como eu sentar ali como um pajé e dizer para ele assim, olha só, vamos aqui abrir a Bíblia no Dunité e vamos lá e vamos dizer o seguinte, bom, eu vou dizer para você o que vai acontecer no teu futuro. Pô, não estou jogando búzios, Bíblia não é búzios, jogar um negócio só para prever o futuro. Agora, existem algumas coisas que partem pela questão do caráter, pô. Se o cara é egoísta, não casa, sabe por quê? Porque ele só vai pensar nele. Não tem nada a ver com Jesus, é porque ele é egoísta. Tem gente que é egoísta ateu e tem gente que é egoísta evangélico. Então, tanto o egoísta ateu como o egoísta evangélico, você vai ter problema, porque o cara é egoísta, ele só pensa nele mesmo. Então, eu sempre parto pela questão do caráter. Me perdoem aqui, a questão do caráter está muito acima da religião, porque tem muita gente dentro da igreja que não teve o caráter mudado. Então, esse negócio de botar a fé acima do caráter, eu não coloco. E outra coisa, o amor está acima disso tudo mesmo. Eu vi um vídeo, desculpa, eu estou até falando um pouquinho a mais aqui, eu vi um vídeo esses dias de um juiz, estava condenando uma mulher, não sei se você viu esse vídeo, que ela teve várias multas nos Estados Unidos, e ela começou a dever, e o juiz condenou ela a $400 de multa. Ela falou assim, eu não tenho condições de pagar esses $400, meu filho morreu, e ela contou a história dele. O juiz falou assim, cara, mas o certo é eu te cobrar $400. Realmente, a justiça é que ela pagasse $400. Mas o juiz, por amor, cobrou ela $50. Aí ele falou, você tem $50 para pagar? Ela falou assim, eu tenho. Mas como é que vai ficar? Eu vou te dar os $50 e vou voltar com 5 para casa. O juiz ficou tão constrangido que o juiz rasgou, tá no Face, ele rasgou aquilo tudo lá e falou assim, cara, eu vou te liberar de tudo. Isso é amor. É você liberar de tudo. Agora, o cara não quer liberar, quer ficar naquela picuinha. Né? Vai ter que ser do meu jeito. Ah, não, tem que ser do meu, tem que ser do meu jeito. E isso, no namoro, você já consegue perceber algumas coisas no namoro. Então, eu oriento o seguinte, bom, eu teria cuidado com essa questão disso aí que eu estou te mostrando. Não numa questão de religião. Bom seria que você casasse realmente com uma pessoa da mesma religião, como tu falou, mesma religião, mesma política, partido político e mesmo time. Seria bacana. Mas nem sempre é assim. Então, a gente tem que entender a questão do caráter. Porque, no final das contas, o que pesa é o caráter. Não tem jeito. Maravilha. Pastor Isaías, como é que você faz lá? Se
um membro lá, um jovem da sua igreja, quer casar, mas não é cristão. Você já dá um checkmate, ó, já é a deixa ou... Volto, pastor Pablo, aquela minha fala inicial e pego a fala do pastor Hilton mais uma vez, né? O texto que ele trouxe de 2 Coríntios. Se a pessoa está casada, é uma história. Aceitou a Cristo. Foi à igreja, aceitou a Cristo. O cônjuge não partilha da mesma fé, não tem a mesma visão. É uma coisa. Agora, se a pessoa ela vai se casar, o que a gente acabou de ler? Não devemos nos pôr sob um jugo desigual. Eu amo demais, é minha paixão, eu quero viver. A gente avisa, olha, você vai querer seguir para a direita e ele vai querer caminhar para a esquerda. Você está disposta ou você está disposto a suportar isso? A carregar? A aguentar? Porque o relacionamento já não é fácil por si. Nós somos casados, temos filhos, Pablo ainda vai chegar lá. Mas a gente sabe que o relacionamento não é fácil por si. Você se manter casado, né? Eu e minha esposa temos 3 filhos. E a gente sabe que a gente vai desenvolvendo. Você falou isso, é uma construção diária, é uma negação de si mesmo, é querer fazer o outro feliz. E você vai construindo o seu relacionamento, mas não é fácil. Quando os dois têm a mesma visão, já não é fácil. Quando os dois têm o mesmo propósito, já não é fácil. Quando os dois têm Jesus no coração, aceitam a palavra de Deus, querem morar no céu, já não é fácil. Imagina quando não é. Quando cada um quer seguir por um caminho, cada um tem uma visão. Então, o que eu farei se isso acontecer, porque eu nunca passei por essa situação concreta, mas eu vou avisar. Olha, cuidado. Você quer assumir? A decisão é pessoal. Jamais vou decidir pela pessoa. Mas vou avisar dos riscos. Vou mostrar o que a Bíblia diz acerca disso. Porque a palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola. Se eu jogar a palavra de Deus fora, joguei tudo fora. Aqui é que tá... Regra de fé. Regra de fé está aqui, eu tenho que olhar. Tem um texto, eu fiz um casamento sábado, e eu li essa passagem e comentei alguns tópicos quando Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para Isaac. E aí ele diz assim: Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. Então há um princípio aqui, né? Há um princípio de separação, há um princípio de mesma visão. Então eu orientaria assim, Pablo, tá? Procure, se você quer, vai lá, mas vá ciente das dificuldades e das lutas que você vai enfrentar por não ter a mesma visão, porque os dois não têm a mesma visão. Pastor Wilton? Bom, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio, até mesmo porque no casamento nós vamos enfrentar, quem já é casado, diversas tempestades, vão existir também tempo de bonança, e para que haja esse enfrentamento, nós vamos precisar estar de acordo, porque no casamento vai ser uma descoberta, nós vamos descobrir certos valores, nós vamos precisar alinhar a nossa conduta, vamos estar sempre se alinhando, porque nós vamos envelhecer, nós vamos enfrentar dificuldades até chegar aos filhos. E outra coisa, nós casamos, mas não casamos só. O homem ou a mulher casa. Tem os parentes, tem a família, né? Nós vivendo dentro de uma sociedade. E como cristão, nós precisamos entender que se nós temos uma Bíblia, que é a regra de fé e prática, devemos segui-las. O que acontece? Quando existe um jugo desigual, porque o sofrimento é muito grande. Ainda que você possa falar, eu quero pagar o preço. Eu já ouvi pessoas falando, olha, eu quero aquele rapaz, independente de quem seja, ele pode estar com AIDS, pode estar internado, pode ser o que for, eu quero. Isso é amor?
Será que isso é realmente amor? É um desejo, né? uma vontade de ter alguém só porque querer. O amor não se mede por isso, por esse esforço, e sim pela palavra do Senhor. Qual é o objetivo de você casar com alguém? Né? De você fazer a vontade do Senhor. Esse é o nosso objetivo. E para fazer a vontade do Senhor, a gente tem que estar dentro da Bíblia. Agora, quando você tem um jugo desigual, eu percebo que ainda que a pessoa possa falar, olha, eu estou muito bem, e eu conheço pessoas que estão tanto tempo casados lá, não são um jugo desigual, e vivem bem, é comparar mais ou menos com aquele cara. Olha, ele fuma há tantos anos e eu nunca vi ele passar mal. Isso depende de como eles estão vivendo. Estão vivendo ou estão se arrastando? Eles estão convivendo ou estão só existindo? Porque tem isso também, né? Você está vivendo uma vida ou só está existindo? Está ali, cumprindo um papel que, na realidade, perante a sociedade, está tudo bem. Mas quando você passa a conviver dentro dessa casa, será que realmente estão vivendo um papel de marido e esposa, de uma comunhão, estão vivendo de um laço, né, familiar? Tem isso também, né? Às vezes a pessoa mantém um casamento por questões da moral, né? E aí... Moral, patrimônio, né? Existe um patrimônio também, que aí envolve o patrimônio. Existem os filhos, né? Não vamos separar, meus filhos vão sofrer. Não, patrimônio, vamos esperar quem vai morrer primeiro, né? Tem esse coisa. Mas quando você percebe que você está alinhado com o Senhor, se você tiver assim, rusga, porque isso dentro do casamento acontece. Vai dar uma voltinha, vai andar 1 quilômetro, aí daqui a pouco volta, já passou, né? Mas você sabe do objetivo, que quando você casa no altar, existe uma aliança, é com Deus. É por isso que você não trai, porque senão você está traindo o Senhor. É por isso que na nossa caminhada, a gente quer honrar a Deus. Senão, não, minha mulher engordou. Não, né? Já não é mais uma pessoa. De repente ela olha para mim, minha esposa, não, esse homem está muito barrigudo, eu conheci ele de outra forma. Curva da prosperidade, como diz o outro lá. Pastor Sérgio. Bem, diante daquilo que você acabou de nos perguntar, como nós orientaríamos um membro da igreja, não é isso? Então, quando nós aceitamos a Jesus, a palavra de Deus diz que nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. O que é um Senhor da nossa vida? Significa que Deus, ele está acima de nós, acima, muitas das vezes, da nossa vontade, ou na maioria das vezes, ou toda vez acima da nossa vontade, porque ele é o nosso Senhor. E sendo o nosso Senhor, eu costumo orientar à luz da palavra de Deus, sim. E como diz a palavra de Deus aqui, está lá em 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, à luz da palavra de Deus, nós devemos orientar o membro da igreja que será um jugo desigual, que poderá acarretar para ele problemas futuros. E poderá verdadeiramente levar o casamento dele a uma ruína. Então, a nossa parte é orientar, haja vista que nós não somos donos da pessoa, nós somos orientadores, nós somos pastores, conselheiros, à luz da palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer é falar o que Jesus falaria. Então, Jesus diria a essa pessoa o seguinte, você pode se casar, porque você tem um livre-arbítrio, porém, você pode trazer para você um jugo desigual, pode trazer para você um problema sério no seu casamento, que virá ou poderá acarretar uma separação. E é muito difícil nós vermos esse exemplo funcionar. Um cristão ou uma cristã casar com alguém que não é da igreja, que não é cristão, que não aceitou Jesus, dá certo. Porque são caminhos opostos. E esses caminhos opostos, dificilmente eles concordarão com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E a palavra de Deus diz o seguinte, quando dois concordarem aqui na terra, será concordado lá no céu. Agora imagine você casado com uma pessoa por 10, 15, 20 anos, na verdade, pensando totalmente diferente, falando coisas totalmente diferentes, esse casamento não é um casamento feliz, é um casamento arrastado, como o pastor Wilton falou, é um casamento talvez
como você falou também, para manter uma aparência, para manter os bens, para manter na vista da sociedade. Mas e o amor? Né? E a função principal do casamento, que é um cuidar do outro, que é um sustentar o outro em amor, que é dar o exemplo aos filhos, criar os filhos à luz da palavra de Deus para que eles sejam prósperos e avancem, porque Jesus disse que nós avançaríamos. Por isso que ele diz, se quiser e ouvir, comeríamos o melhor desta terra. Mas para comer o melhor dessa terra, tem que querer e ouvir a palavra. A fala do pastor Sérgio me faz pensar na questão da prioridade da nossa vida cristã. Porque quando nós aceitamos a Cristo, a nossa prioridade muda. Exatamente. A prioridade não sou mais eu. É o Senhor. Não é mais o que eu quero. Não é mais o meu desejo. Não, mas vivo eu. Mas Cristo Jesus vive em mim. Então, o que Jesus quer? É desejo dele? Ouvindo o pastor Sérgio, eu falaria isso para a pessoa. Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? É claro que a gente tem o livre-arbítrio, você vai decidir. Mas Deus tem uma vontade para a nossa vida? É claro que tem. Exatamente. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é melhor seguir a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Aí vai muito da vontade também da religião. Porque eu estou dizendo o seguinte, vocês sabem que existe, no mesmo chegar perto do pastor e falar, pastor, qual carro que eu compro? Você sabe que isso existe. Não estou falando de orientação. Para mim nunca perguntaram, não estou falando de com quem eu caso, com quem eu fico, com quem... Vocês sabem, tem muita gente que se bota no lugar do pajé e isso acontece. Eu vou dar um exemplo aqui. Você bota 2 ateus juntos aqui, os caras não acreditam em nada. Se eles não tiverem o mesmo propósito de vida, não vai dar certo. Não tem nada a ver com religião. O jugo não está em ser crente ou não está. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que está dizendo aí, porque quando o apóstolo está dizendo aí desse negócio de casar, existia uma cultura, o judeu não se misturar com outra raça. Isso é uma questão cultural. Porque o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo que não tem que se casar, é o mesmo Paulo que está dizendo que a mulher tem que ficar calada dentro da igreja. Então a gente tem que entender o seguinte, hoje, a questão não é a religião. Se é, o problema é muito mais embaixo. É isso que eu estou querendo dizer. Porque fica parecendo que eu não faço nada à luz da Bíblia, que eu faço à luz da minha cabeça. Eu chego lá, beleza, vamos pegar a Bíblia aqui, vamos rasgar a Bíblia ali. A questão não é essa. Existem os valores bíblicos. E os valores bíblicos falam de amor, de renúncia, de sacrifício. A partir do momento que eu faço um negócio com alguém, eu caso com alguém, eu estou pagando preço. Gente, se eu não quiser pagar o preço, eu vivo sozinho no mundo. Vai pagar um preço também. Vou pagar um preço. Se eu não quiser, vou ficar... Não, se eu não quiser pagar esse preço de me relacionar com ninguém, eu não vou pagar preço nenhum, pô. A partir do momento que eu me relaciono, você quer ter problema? Abre uma igreja, irmão. Você vai pagar o maior preço do mundo. Você quer dor de cabeça, quer encheção de saco? Abre uma igreja. Você vai ver que é bom para tosse. Mas nem por isso eu vou deixar de abrir, nem deixar de fazer a vontade de Deus. Ponto. Mas o que eu quero dizer aqui, que não é a religião. Gente, não é a religião. Se fosse a religião, nunca na história da igreja brasileira, tanta gente ia se divorciar, pô. Então, quer dizer que então a igreja, se o jugo desigual é a religião, por que o crente se divorcia, então? Você está entendendo o que eu quero dizer? Que isso me irrita, desculpa, me irrita. Porque, olha só, eu sou evangélico, fui casado há 20 anos. Meu casamento acabou. Então, qual foi a culpa? Porque a gente não era crente? Porque eu casei com uma mulher que não era crente? Por que os crentes estão se divorciando? Porque a gente não é. Porque a gente é egoísta, porque a gente não quer amar o outro, porque a gente... Não tem nada a ver com a fé, com essa questão de ser evangélico ou não. Eu ser evangélico não me livrou do meu casamento acabar. É isso que eu quero dizer. A minha fé em Jesus passa no meu caráter. Não tem nada a ver com ser evangélico ou não. Porque tem gente que nem evangélico que tem casamento de 50 anos e vivem felizes. Como tem evangélicos que acabaram de se casar e que não são felizes. E o pastor estava falando uma coisa e é verdade, mas ele não falou tudo ali não. Realmente tem gente que não se desfaz do casamento por causa do patrimônio. Mas tem gente que não se faz de casamento porque tem cargo na igreja e o cara não vai abrir mão do cargo dele. Então ele vai segurar aquele casamento fingindo para toda a igreja uma coisa que ele não vive, porque ele não quer perder a moral dele como pastor. Isso, deixa eu terminar de falar, isso é uma realidade, isso precisa ser falado aqui. Então eu não posso simplesmente falar que o negócio é só, tem que casar entre os evangélicos, que isso aqui vai ser um sucesso. Não estou dizendo que vocês estão dizendo isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Então, assim, não adianta eu chegar aqui e falar que, não, que se você casar com um cara que é evangélico, pô, vai dar tudo certo. Não é assim. Se fosse assim, na história do Brasil, nunca na história da igreja evangélica, tantas pessoas estão se divorciando e muita gente mentindo em púlpito, que todo mundo sabe que o cara ou é homossexual, que a gente sabe, tem cantor, e está lá cantando, está pregando, o cara é homossexual, está lá. Todo mundo sabe, mas o cara não vai abrir mão do casamento dele. Por quê? Porque ele dá um status a ele no meio evangélico. Outros também que não querem perder a moral lá, porque ganham dinheiro lá, porque são pastores assalariados, para não perder lá o negócio lá. Ele vai ter que manter um casamento de mentira. E isso tudo que eu estou falando aqui é uma realidade. Então, se realmente o jogo desigual fosse só questão da religião, meu irmão, eu estava casado até hoje. Seria a bênção minha vida. Só que eu fui um cara que eu não dei prioridade no que eu deveria dar. Eu não amei como deveria amar, eu não me renunciei como deveria renunciar, eu não amei a minha esposa como eu deveria ter amado. Então isso não tem nada a ver com eu ser evangélico. Teve a ver, sim, com a minha questão do caráter. Eu não me permitia muita coisa ali que eu deveria ter feito, e aí eu paguei o preço de hoje não ter meu casamento. Maravilha, vamos precisar para um break, tem mais 2 blocos pela frente, ainda tem aqui uma pergunta cabulosa aqui para os pastores, para tentar responder aqui nesse programa, que é muito importante aí. Não sai, Antenados, vai para o intervalo e volta já, já! Estamos de volta para o terceiro bloco do Antenados na Geral, num papo muito edificante, alegres pela sua presença e pelos pastores aqui nos ajudando a debater, a instruir a sua vida no caminho da verdade. Pastores, estava uma vez na igreja, começar aqui com o Isaías, um rapaz chegou para mim e perguntou, pastor, o que é melhor? O caso dele. Ou eu vivo um casamento hipócrita ou eu vivo um divórcio sincero. Como é que orientaria um homem desse? Ou um casamento hipócrita ou um divórcio sincero, né? Uma boa pergunta. Como é que a gente vai chamar ele para o É uma chapa quente isso aí, né? Porque essa pergunta, ela está solta, fora de um contexto. Fora de um contexto, é claro que um casamento hipócrita não leva a nada. Não é casamento? Não é casamento. É melhor ele viver sozinho. Ele está casado no papel, mas o casamento é melhor ele viver sozinho do que ele viver num casamento porque desse. O abandono é bíblico também, alguns motivos para o divórcio, a razão para o divórcio. Eu acho que fala de abandono. Isso fala, em Mateus 19, Jesus fala sobre a causa da imoralidade sexual, Paulo fala também sobre a questão do descrente que quis se separar que é o do crente, o abandono. E aí ele está livre, né? Nesses casos ele está livre, ele pode ter um outro casamento, ter um outro relacionamento. Agora, viver um casamento hipócrita, viver uma mentira, não é nada bom. E ele não deve viver. Eu acho que ele deve buscar restauração, ele deve buscar um entendimento, deve buscar um casamento de verdade. Uma ajuda. Né? Porque se houver dureza do coração, que às vezes tu quer buscar ajuda, mas a outra pessoa não quer. Se o outro não quer, então, meu filho, não tem como os dois permanecerem vivendo juntos se não houver um acordo. E vão ficar sofrendo a vida inteira. Porque a igreja, há muitos anos, ela considerou o casamento como um casamento como um sacramento, né? Que você tem que viver infeliz o resto da vida, independente da... Agora, daí pula para uma outra pergunta, tá? Que é o seguinte, ele não continuou, o casamento dele não continuou, ele terminou. E aí? Ele pode casar outra vez? Olha aí, mais uma aí. Aí a chapa esquenta. Entendeu? Aí, uma coisa é ele terminar o casamento, não deu para continuar, olha, não dá mais, acabou. E agora? Separou, divorciou. Biblicamente, ele pode casar de novo? É outra pergunta para se responder. E aí, Gustavo? Não, cara, eu tô meio, eu vou confessar, eu tô meio cansado, assim, desse meio evangélico, mentiroso, hipócrita. Estou dizendo que todos são assim, não. Claro que não, seria leviano dizer. É muito peso, bicho. Você se converte e o peso que deveria ser saído, a igreja acaba colocando. Muito peso. Claro que pode, pô. Óbvio. Claro que vai casar. Jesus está falando para judeu, pô. O único evangelho que fala ali é de Mateus. Está falando com um judeu numa situação lá atrás, quando Moisés começou a liberar casamento e tal. Então eu não vou para o céu, pô. Porque eu quero casar de novo, óbvio. Vou casar de novo, em nome de Jesus, com certeza. Eu não sou eunuco, pô. Eu quero casar de novo, óbvio. Pô, Deus fez o sexo é maravilhoso. Quem não quer fazer isso aí? Eu quero, pô.
ok? Então eu quero muito voltar a fazer sexo, quero muito, óbvio. Sinto falta, óbvio. Então, assim, cara, aí eu vou pro inferno por causa disso? Aí eu fico assim, cara, que tipo de mensagem a igreja está passando, bicho? Eu não estou falando de que a igreja está abrindo a porta e está fazendo qualquer coisa. Não é disso que eu estou dizendo, não. Porque agora, realmente, tem igreja... Eu vi agora no Natal de igreja, uma igreja metropolitana que tem um pastor travesti. Tem a contemporânea e tem a metropolitana. Eu vi lá o pastor travesti, o cara foi montado no programa do Danilo Gentili. Eu falei, pô, brincadeira isso, né? Está de brincadeira, né? Eu não estou falando desses absurdos. Mas fica uma coisa, e assim, eu não vejo nada de chapa quente aqui, eu estou falando a verdade, bicho. Pô, porque esse tema é chapa quente. É chapa quente porque ninguém quer tocar no assunto, porque ninguém tem coragem de dar uma resposta. Porque eu já vi pastor dizendo o seguinte, aqui no debate ele tem uma opinião, fechou as luzes, ele tem outra, mas eu não posso dizer, né, irmão? Porque se eu falar lá na igreja vai contra mim. Então eu falei assim, cara, pô, bicho, não serve para ser meu amigo. Porque só é verdadeiro quando as câmeras fecham, entendeu? Então, assim, cara, eu vou casar de novo, não tem nada na Bíblia que me condena. Não deu, tentamos, foram 20 anos. Eu sou membro da Igreja Batista Betânia, o pastor Neil Barreto é meu pastor, todo mundo conhece o pastor Neil Barreto, sabe da seriedade do cara. Tentamos, não deu certo, não deu mais. Não deu mais. Eu não ia insistir numa coisa, 20 anos, sendo nos últimos 5 anos tentando. Aí eu te pergunto, e quando não dá? Como é que faz? Escurraça o cara, joga todo mundo fora? Pô, para trazer a pessoa para a igreja é tão difícil, mas para jogar é tão fácil, né? Qualquer motivo. Aí fica, não, porque você não insistiu, porque se você insistisse, Deus faria a obra. Ah, meu irmão, você não está na minha pele para saber. Ah, porque, pô, você deveria, pô, pastor, né? Pastor divorciado, ninguém mais chama para pregar. Não chama, também não quero, não. Não estou falando isso porque eu quero, não. Não faço a mínima questão. A questão é a seguinte, é que existe uma hipocrisia em cima de uma coisa que ninguém quer botar na nossa. As pessoas têm uma noção daquilo ali, mas não têm coragem de dizer porque sabe que o preço que vai pagar é maior. E eu não quero mais pagar o preço da religião. Então eu vou por Jesus, a minha fé é em Cristo Jesus, eu não sou maluco. Eu falei para meus filhos, a gente conversa, tem 3 filhos, um de 20, uma de 15 e uma de 5. Conversei com eles e falei assim, olha, o papai disse uma coisa para vocês, vou dizer uma coisa séria para vocês aqui. O dia que eu for no céu, o dia quando o mundo acabar, antes de ir para o céu, eu quero perguntar para Deus quem foi o maldito que inventou o divórcio. Eu vou encher ele de porrada. É isso que eu falei para eles. Eu quero descobrir quem foi o desgraçado que inventou esse negócio de divórcio. Porque não é bom, porque fica parecendo que eu não quis. O cara não quis, agora eu vou, beleza. Não tem divórcio bom, não existe divórcio bom. Não é. É uma dor que eu sinto até hoje. É uma anestesia. Carrega uma consciência. É uma cirurgia sem anestesia, irmão. E eu sofro porque hoje eu não tenho mais o convívio dos meus filhos. Então o cara dizer pra mim que, pô, de você porque agora é mole, o cara não tá afim de você. Não é assim. Tem gente que faz isso, óbvio que faz, mas nem todos fazem isso, não. Quando a gente não casa pensando em separar. A gente casa pra ser feliz a vida toda. Independente de religião, todo mundo casa pra vida toda. Só que muita coisa acontece. E aí você tem os seus erros, tem os erros dos outros, e aquela coisa acontece. E aí vem o Senhor Jesus e vem restaurando também isso aí. Porque Deus está me restaurando. Deus está restaurando meus filhos, Deus está restaurando minha mulher, e a obra está continuando sendo feita. Por mais que eu tenha feito aquilo ali, mas o Senhor, mediante o arrependimento, mediante, pô, eu errei, e o Senhor, exatamente, o Senhor vai fazendo a obra. Maravilha, tem mais uma perguntinha aqui. O fato de não se atentar durante o namoro, por estar apaixonado ou pela falta de experiência, qual a melhor maneira de conviver com essa diferença após casados? E é aconselhável tentar converter o parceiro? Como? Mas essa resposta você vai ter no próximo bloco. Não sai daí que Antenados volta já já. Nós vamos morrer aqui. Será que é isso que Deus quer? Ele não parou. Ele Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre julgo desigual. Pastores, tem uma pergunta aqui que eu fiz no último bloco. O fato de não se atentar durante o namoro, por estar apaixonado, ou pela falta mesmo de experiência, qual a melhor maneira de conviver com essa diferença após o casamento? E é aconselhável tentar converter o parceiro? Como é que você orientaria uma pessoa como essa? Bem, à luz da palavra de Deus, nós entendemos e aprendemos que quem convence o homem é o Espírito Santo. Não será eu que vou mudar o pensamento de alguém, e sim o Senhor, através do Espírito Santo dele, que habita em cada um de nós, que mudará o
o pensamento dessa pessoa. Então, a orientação é que nós sejamos, como diz aqui em Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, casou-se, não verificou isso antes e casou. Então vamos ter que andar em amor e vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor a todo tempo, a todo instante, para que o Espírito Santo toque o coração do cônjuge, ou da esposa, ou do esposo, para que verdadeiramente eles possam vir a caminhar juntos. Essa é a orientação que eu tenho sempre à luz da palavra do Senhor. Mas se o cônjuge não quer, aí é um outro problema que vai acarretar no casamento. Mas eu vou dizer para você o seguinte: quando o homem de Deus ou a mulher de Deus, ele busca o Senhor com todo o coração, com toda a força, Deus ele honra. O Espírito Santo vai tocar o coração, sim, do cônjuge que não é cristão, e ele gradativamente virá para o Evangelho. Porque eu digo isso a você, vou dizer de cadeira. Minha esposa era cristã, eu era espírita. E ela casou-se comigo assim mesmo. E nós vivemos um casamento conturbado. Então, o jugo desigual aconteceu na minha vida também. Eu fui alcoólatra, tive muitos problemas, mas minha esposa perseverou à luz da palavra de Deus. E como a palavra de Deus diz que ela deveria me ganhar através do procedimento em silêncio. A mulher santifica o marido. Santificou-me. Orou ao Espírito Santo, orou ao Senhor. Eu via ela quando eu chegava em casa, muitas das vezes embriagado, e ela estava lá de joelho orando por mim. Até chegar o tempo que o Senhor tocou meu coração através de outras pessoas que pregaram o Evangelho para mim. E eu abri os olhos, as escamas caíram dos meus olhos como caiu de Paulo. E eu vi verdadeiramente que eu estava destruindo meu casamento, eu estava destruindo meus filhos, acabando com tudo aquilo que tínhamos construído. Eu a amava, continuo amando, sempre vou amar, porque ela é a mulher da minha vida, meus filhos também. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo, ele tocou meu coração, aquebrantou meu coração. E a determinado dia, eu adentrei na igreja, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e comecei a caminhar. Comecei a aprender a palavra, como diz lá em Oséias 4:6, que o meu povo padece por não conhecer as minhas escrituras. Fui, como todos os pastores aqui, estudar o Evangelho, fazer seminário, buscar o Senhor a todo tempo e Deus me resgatou. E como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Aqui estou eu como pastor do Evangelho e aqui estou eu junto com esses homens aqui, homens de Deus, trazendo a palavra para esclarecer ao povo o seguinte: você sim tem condição de orar pelo seu cônjuge, você sim tem condição de buscar o Senhor e o Espírito Santo vai te honrar e vai trazer o seu cônjuge de volta, vai fazer com que ele cresça e avance com você juntamente no Evangelho. Muito bem, pastores, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, o papo aí foi uma bênção. Espero que você também tenha sido muito abençoado. Infelizmente chegamos ao fim, estamos todos os dias aqui às 17 horas de segunda a sexta. Então, obrigado aí a sua presença, um beijo grande e até a próxima. Obrigado, Brasil.